Meu nome é Felipe Maruyama, diretor de inovação e governo do Impact Hub, diretor à frente das operações do IdeaGov. Antes de mais nada, queria agradecer enormemente ao Cieli, Débora e Thiago pela disponibilidade e gentileza de vocês estarem aqui com a gente nessa manhã. É uma honra estar com pessoas tão sensacionais, parceiras e queridas para bater esse papo. Queria apenas reforçar um pontinho com as pessoas que estão nos assistindo, o formato mais ou menos de como vai funcionar. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer algumas perguntas iniciais para dar uma aquecida no nosso papo. Em seguida, vai ser com vocês. Tá? Então, aí vocês fiquem à vontade para ir preparando as perguntas, qualquer tipo de questionamento, e vocês podem utilizar 3 canais, basicamente. Vocês podem utilizar o chat, mandem uma pergunta pelo chat, que a gente vai estar olhando todas as perguntas que estão chegando por aí. No Questions and Answers, que é esse Qzinho e esse A aí embaixo, vocês também podem mandar pergunta por aí. E para quem quiser, levanta a mão que a gente vai abrir o microfone também para quem quiser perguntar diretamente para os nossos convidados e convidadas, tá bom? Aí, sem mais delongas, eu queria passar aí a bola para o pessoal se apresentar brevemente. E eu queria começar com o Alciele. Por favor, Alciele, eu queria que você falasse aí quem é você na fila da inovação para a educação. Então, fala para a gente aí, por favor. Bom dia, Felipe. Bom dia, Kika, Débora, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês. Alegria pelo convite. De fato, tem muito a dialogar nessa história. Eu estou na fila daqueles que dialogam, né? Daqueles que estudam inovação. Estudei inovação no meu doutorado, mas não só lá, na minha trajetória profissional toda, venho buscando isso. Eu sou consultora educacional, atuo junto à gestão pública, né, aqui em São Paulo, em uma parceria do Instituto Iungo com a Secretaria de Educação de São Paulo, implementando, inclusive, uma inovação para o novo ensino médio, uma plataforma aberta para o Brasil inteiro. E, além disso, né, numa parceria Iungo, Reúna e Itaú Educação e Trabalho, e, além disso, também atuo junto a outras escolas da rede particular de Santos, onde eu moro, e de São Paulo. Fiz meu doutorado na PUC e estou aqui hoje para conversar com vocês. Prazerzaço, Alci, muito obrigado. E aí, por favor, Thiago, quem é você na fila da inovação para a educação? Bom dia, pessoal. Estou muito feliz também de estar aqui podendo participar dessa conversa. Eu falo assim, de uma carreira em tecnologia, né? Formei em engenharia da computação, mas nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado na Fundação Lema com muito o apoio a tecnologias para a educação, então trabalhando com plataformas como a Khan Academy, o YouTube Edu, plataformas de ensino de programação. Mas eu acho que hoje, né, o meu trabalho tem sido muito experimentar e aplicar processos que envolvam tecnologias, mas não pela tecnologia em si, né? Eu tenho trabalhado muito olhando para o professor, para o aluno, para as pessoas e vendo como que a tecnologia conecta, e é um trabalho muito complexo, né? Que envolve muitas partes. Eu acho que a gente vai poder conversar em mais detalhes, mas hoje o meu papel tem sido muito no laboratório de inovação da Fundação, tentar criar essas hipóteses, experimentar com tecnologia e ver aquelas que funcionam, aquelas que não funcionam e tentar equilibrar essas duas coisas. É isso aí, Felipe. Show de bola, Thiago. Muito obrigado. E aí, por favor, Débora, quem é você na fila da inovação para a educação? Bom dia, Felipe, novamente, bom dia, Kika, bom dia a todos que estão nos assistindo, mas em especial também ao Cieli e Thiago, que eu tenho a honra aqui de dividir esse diálogo no dia de hoje. Bom, eu sou professora da rede pública, então, com muito orgulho, eu sempre falo, eu estou como coordenadora de tecnologia e inovação na secretaria, mas sou professora da rede pública. Então, a minha trajetória com tecnologia se deu através da educação. Claro que eu tive uma vivência que poucos dos meus colegas tiveram, de ter oportunidade de trabalhar com inovação em indústria, em banco, mas sem dúvida nenhuma, na sala de aula, que eu encontrei essa grande inspiração e a oportunidade de trabalhar com tecnologia e inovação. Então, em 2015, lá fui idealizadora de um trabalho chamado Robótica com Sucata. Esse trabalho recebeu diversos prêmios importantes na nossa educação, mas ficou conhecido internacionalmente através do Global Teacher Prize, que em 2019 me colocou como uma das 10 melhores professoras do mundo. Não pela alegria por esse título, mas a alegria de levar a educação pública ao nível mais alto do mundo. E desde lá para cá, então, agora, na secretaria, a gente vem falando muito de inovação desde 2019, implementando o componente tecnologia e inovação, o Movimento Inova, o Centro de Inovação, por entender que a tecnologia e a inovação permeia a educação brasileira. E estamos aí hoje animados aqui para esse bate-papo, Felipe.
Show de bola, Débora. Bem, pessoal, acho que não preciso nem falar que aproveitem esse momento aqui com essas três pessoas sensacionais, que eu acho que vai ser um diálogo sensacional. Então, aí eu queria, para dar início, né, para a gente começar a aquecer nosso papo, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês uma primeira pergunta, e aí fiquem à vontade para quem quiser iniciar essa resposta, fique à vontade. Eu queria saber de vocês o que é e o que não é inovar na educação na perspectiva de cada um de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para quem quiser iniciar essa resposta e se sentir à vontade, tá bom? Eu posso puxar, que eu vou pela ordem alfabética, né? Inovar em educação, para mim, é uma inovação social, né? Assim como o Thiago, eu também comecei na área de tecnologia, né? Fiz um curso lá nos anos 90 de processamento de dados, fui professora de robótica, Débora, implementei robótica na escola que eu atuei, né? Onde depois eu me tornei coordenadora de ensino médio por 10 anos, e eu sempre vi a inovação como uma parceira, né, da trajetória escolar, mas eu nunca tinha pesquisado inovação e fui fazer isso no doutorado, né? E sempre eu tinha essa questão da inovação como algo que me provocava interrogações, porque é um nome, né? É uma nomenclatura utilizada em diferentes setores, né? E agora, no século XXI, isso está muito presente. Então, até na tese, eu começo discutindo esse termo inovação. De que inovação a gente está falando, né? O termo inovação, ele surge na indústria e na tecnologia, por isso que nós, da tecnologia, damos tanta ênfase, já temos a inovação como companheira há tanto tempo. Mas em educação, inovação precisa incluir as pessoas, inovação precisa ser participativa e precisa ser endógena. Ela precisa começar nos coletivos, com o problema dos coletivos. Ela não pode ter um caráter difusionista, né? Ser implementado por uma instituição, por um ente da federação de forma impositiva e sem uma consulta, e até mesmo sem um nível de concertação, né? Que é um nível de, não apenas de perguntar você quer ou não quer, mas de perguntar como que a gente pode fazer, como que a gente pode traçar as etapas para implementar a inovação. Então, a referência de inovação nos meus estudos foi uma política pública de 2015 do Ministério da Educação, que foi a portaria 751 do MEC, e que instituiu uma chamada pública para inovação e criatividade, que hoje continua registrada no site do Move Inovação, o Movimento pela Educação, que é uma reunião de 3 institutos, né? E que tem hoje um mapa de mais de 700 iniciativas inovadoras de educação formal e de educação não formal. E meu entendimento de inovação colaborativo e social passa pelo fato de que em educação a gente tem uma chance enorme de fato, atingir essa inovação social, colaborando em relação à construção de possibilidades, de soluções para resolver problemas que são mundiais no âmbito local, né? O âmbito da escola, o âmbito da cidade onde essa escola se situa. Então, que desafios são esses que estão colocados, né? A degradação socioambiental, né? A desigualdade socioeconômica, a fragilidade da democracia, a pouca participação das pessoas, o não envolvimento delas com as questões do território. A gente pode, em iniciativas inovadoras, discutidas, pensadas e parametrizadas com as comunidades, tendo a escola como um centro, né, dessa inovação, nos bairros, e tem experiências muito interessantes disso, até algumas eu trago na tese, de escolas da rede de São Paulo, como seja Campo Limpo, o Campus Sales, né, que fica em Heliópolis e que tem um bairro educador ao redor dessa escola, e de fato ali a inovação transcendeu, né, os muros que já não existem da escola, e colégios também particulares que ajudam nisso e que podem ter um diálogo maior com a comunidade ao seu redor, como o caso do Elvira Brandão, que eu também investigo na minha tese. Então, é isso. Acho que, a princípio, entendo que a inovação educativa, né, que é como eu gosto de designar, e penso que faz sentido, ela está no seio do projeto de educação integral, né? A gente educar para todas as dimensões humanas. Isso é um projeto
de Estado, né, não de governo, é um projeto social e acredito demais nisso e participo aqui junto com os colegas de diferentes frentes, né? Eu acho que eu vou pegar um gancho, então, com essa fala, Célia, porque eu acho que tem muito dessa... A gente ouve inovação em todo lugar, né? Tipo assim, acho que toda empresa de tecnologia fala e tudo. E eu acho que uma definição, né, de inovação, assim, quando a gente olha com cada lente, né, eu acho que eu gosto o que eu ouvi uma vez que fala sobre até meio que um critério de sucesso da inovação, que quando você consegue mudar o comportamento de alguém, sabe? Você conseguiu construir algo, porque você tira aquela ideia, né, de a inovação é só porque é o computador, né, ou é só porque é o celular, ou só porque é o programa de computador. E não é isso, né? Assim, você pode inovar na sua prática, você tem várias formas assim de pensar a inovação. E acho que aqui no espaço que eu estou, né, do Laboratório de Inovação da Fundação, a gente tem pensado, quando a gente fala, né, de inovação e educação, a gente está pensando muito numa inovação que vem do sistema, sabe? Ela acontece pelo sistema, ela não é... Eu acho que a gente acreditou por muito tempo, né, que iria existir uma solução mágica na educação, né? A gente fala de tecnologia na educação há muitos anos e sempre fala com aquela, vai surgir uma coisa que vai ajudar a resolver todos os problemas, a solução mágica. E essa solução não existe, na verdade, né? Essa é uma solução que depende de todo o sistema, de cada um dos atores que compõem, né, o sistema da educação. Então, a gente tem muito assim explorado essa forma de trabalhar, sabe, olhando para a inovação com o sistema. E na prática, assim, né, a gente está olhando assim no dia a dia, né? Tem uma parte do trabalho que eu estou olhando, por exemplo, para como que a gente vê a educação com inovação. Então, são práticas inovadoras, não necessariamente só plataformas, apps, ferramentas. A outra coisa é aquela ideia assim, a gente já vê muita coisa acontecendo em baixa escala, né? Então, assim, eu falo, como é que a gente conecta o futuro com a realidade? Então, quando a gente pensa assim nas soluções que existem hoje de inovação com tecnologia, a gente está falando, por exemplo, de óculos de realidade virtual e tudo. Só que isso não está ainda conectado com a realidade hoje. Esses dispositivos ainda são muito caros. Então, a gente tem olhado para coisas que realmente podem ser aplicadas hoje, sabe, na vida das pessoas e conseguir ter um ganho por meio da tecnologia e da inovação. E, por último, a gente também conseguir fazer um olhar para os dados, né, que a gente fala tanto hoje também quando fala de inovação e como é que esses dados realmente chegam nas mãos das pessoas que precisam atuar. Então, o professor, às vezes, precisa de dados para olhar para a sala de aula. Então, a gente também está olhando para esse ponto. Mas acho que, para começar, você fala assim, olha, e voltar na pergunta do Felipe, inovação, para mim, é a gente conseguir realmente mudar o comportamento das pessoas e fazer isso em escala, que é uma coisa super complexa. E também ela não é a bala de prata, sabe? Ela não é sozinha a solução e a resposta para tudo. E por isso que eu acho que é tão desafiador, né? Conseguir fazer alguma inovação em educação mesmo. Bom, legal, e eu vou complementar pegando um pouquinho do gancho aí dos dois, né? Eu acho que para mim a melhor definição é realmente a Alciele comentou aqui na fala brilhante dela, que é a questão social, né? Eu acredito muito na inovação como realmente uma ferramenta social da sociedade, da educação como todo, até pela minha própria experiência, né? E aproveito o gancho aqui para puxar um pouquinho também da fala do Tiago, porque principalmente quando a gente desce um pouquinho, olha especificamente para a educação, as pessoas ainda têm aquele complexo, né? Que para inovar eu preciso ter coisas muito high-techs, né? Eu preciso ter um computador de ponta, eu preciso ter uma mega internet, e não necessariamente inovar é isso, mas é você poder resolver sim os problemas sociais que você tem na sua mão, seja do território educativo, seja da sociedade como um todo, e ter a oportunidade de dar para esse menino experimentar, vivenciar a educação de uma outra maneira. Então, quando eu olho pelo viés da inovação, eu vejo a possibilidade de nos transformarmos, né? Porque por si só todos nós somos seres muito criativos, muito inovadores de natureza, e a educação tem um pilar aí fundamental, que é resgatar tudo isso e potencializar um pouco dessas ações. Eu também não acredito que a inovação ela precisa ser trancada dentro de uma sala de aula, enfim, como muito aí nós vivenciamos na nossa educação por anos.
Eu acredito realmente nessa questão da inovação, da gente poder envolver o território educativo, de poder envolver ali o bairro, envolver a sociedade como um todo para resolver questões pontuais que estão ligadas na educação. O que precisamos começar a compreender é que essa escola ela vai nos acompanhar o resto da vida, né? Olha só que engraçado. A gente ainda tem também aquela falsa ilusão que a gente só vai passar por esse processo formativo quando a gente está ali vivenciando a educação dentro de uma escola. Não. Mas a vida a gente vai estar sempre aprendendo, aprendendo entre pares, de forma colaborativa, e essa inovação ela precisa existir, justamente para que a gente possa olhar para outros viés. Por que eu estou trazendo isso tão latente na minha fala? Porque eu sou educadora, vivenciei o chão da escola pública por muito tempo e compartilho ainda de muitas dores dos meus colegas. Eu não estou falando que a infraestrutura ela não seja importante, porque ela é uma parte importante sim para a gente dar outros nortes, outros saltos. Mas sem dúvida nenhuma, você olhar para aquilo que é tão essencial, que está ali nas suas mãos, que de repente só depende de um pouco de coragem, de um passo adiante, é essencial para que haja de fato essa transformação e essa inovação. Como bem disse a Alciele, ela é muito mais uma transformação social, de mudar realmente algo que pode ser o território educativo, a educação de uma forma geral, mas sempre com uma lente muito aberta, né? Eu sempre sou uma defensora que é possível fazer grandes coisas a baixos recursos, porque eu trago isso muito latente de experiência de vida que eu vivenciei. Né? Quando eu comecei o trabalho lá de robótica com as crianças, eu não tinha ideia de como fazer isso, de como seria essa inovação. Olhar para um problema que eles tinham muito latente, que era a questão do lixo, me auxiliou a compreender que a gente podia inovar com o lixo. E o lixo serviu como uma fonte, uma inspiração para que a gente pudesse trazer isso. Então, olhar para a inovação, sem dúvida nenhuma, ela não pode estar descolada da tecnologia, mas ela é algo muito maior que permeia essa questão tecnológica. Não, show. E eu acho que vocês já trouxeram uma fala que eu acho que, além de pegar uma perguntinha que eu estava vendo aqui do Instituto Dara, eu acho que vincula diretamente com a minha pergunta, a minha segunda pergunta, né? Pegando um ponto de tudo que vocês trouxeram relacionado à tecnologia. Basicamente, né, eu acho que o contexto da pandemia fez aflorar uma necessidade muito iminente, e aí vocês podem falar muito melhor do que eu em relação a isso, né, para que a gente aderisse de forma muito acelerada a um conjunto de ferramentas e tecnologias educacionais. Né? Só que quando a gente fala de Brasil ou mesmo de São Paulo, né, encontramos uma realidade totalmente diferente, né? São muitas realidades em um mesmo estado, em um mesmo país. Dado a assimetria de acesso a novas tecnologias, como conseguir promover um ambiente em que a tecnologia seja, de fato, promotora de equidade, ao invés de geradoras de mais desigualdade? Então, faço essa provocação para vocês. Eu acho que vai um pouco na linha do Instituto Dara, e depois do Instituto Dara, se não fizer, por favor, pedirei que você complemente essa pergunta depois, mas eu queria fazer essa pergunta aí. Então, fiquem à vontade aí para puxar um pouquinho essa reflexão. Bom, então vou eu aqui, né, começar. Vi que os meus colegas ficaram quietinhos, mas vamos lá. Eu acredito muito que não existe uma receita de bolo, porque a gente tem realmente uma complexidade muito diferente dentro do estado de São Paulo, e não só dentro do estado de São Paulo, mas questões também fora do estado de São Paulo, como o Brasil. Né? Respeitar essas especificidades eu acho que é essencial. Então, são realidades muito diferentes. Mas temos que compreender, e eu sempre trago isso muito latente na minha fala, que a tecnologia por si só ela não tem poder nenhum. Ela precisa vir acompanhada sempre com objetivos muito claros e ter em mente que ela serve para proporcionar, impulsionar um processo de aprendizagem. Enquanto a gente não desmistificar o que de fato é a tecnologia, a gente vai começar a aumentar esses gargalos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pandemia ela trouxe... ela é muito triste pela questão de tantas perdas que nós estamos vivenciando, mas ela também trouxe aprendizados que é importante a gente agora refletir em cima disso para dar próximos passos à educação. Nós já vínhamos no mundo falando de educação 4.0, de revolução industrial, do quanto era importante estar introduzindo isso dentro da sala de aula, e sem dúvida nenhuma, eu acho que a pandemia ela abriu, né, de uma forma muito mais escancarada, que é necessário aquilo que a gente já vinha falando, de introduzir de fato a tecnologia como uma ferramenta à educação.
por todos os benefícios que ela traz, né? A questão de trabalhar as questões socioemocionais, a questão de você trabalhar com colaboração, com criatividade, com pensamento crítico, enfim, N infinidades que ela traz ao processo educacional. Mas, sem dúvida nenhuma, para que a gente consiga, de fato, tem que aí existir um conjunto também de responsabilidades entre diversos setores, né? Tem a questão das políticas públicas, e eu não me isento aqui como uma gestora pública, que a gente precisa cada vez mais começar a reduzir essas desigualdades que existem. Conectividade não é artigo de luxo, né? Ela é essencial nos dias de hoje, assim como garantir acesso para que cada vez mais esses meninos possam vivenciar uma educação de qualidade, com equidade, diminuindo um pouco dessas desigualdades, mas tem também um papel, acho que central aí, do professor se permitir aprender dentro desse processo. A gente está sempre jogando e apostando muitas fichas, assim, e não que nós estejamos errados, né? É necessário ter altas expectativas para os estudantes, mas eu complemento isso trazendo que é necessário também ter altas expectativas para os professores. E os professores ainda também se sentem muito inseguros em estar trabalhando com a tecnologia. Tanto é que a pandemia, quando ela iniciou naquele começo, os professores se desesperaram, muitos não sabiam como começar. E muito devagar, ali meio que no susto, ufa, né? Vamos que vai dar certo. E hoje, eles conseguem perceber também a importância disso. Então, precisamos afinar um pouco mais esse cenário e entender que a tecnologia, ela tem vários benefícios. Se ela vai ser prejudicial ou não, isso também depende de uma conduta daquilo que nós vamos usar. Eu acho que tem muitos fatores aí que a gente precisa começar a trabalhar dentro da educação. Tá aí que esses meninos têm acesso a uma infinidade de coisas e agora eles também têm dificuldade de lidar com esse mundo digital, né? Tanto é que a gente tem problema de fake news, tem uma série de problemas que a tecnologia ela precisa ser trabalhada, mas ela precisa ser trabalhada em pilares. Esses meninos precisam ter oportunidade na educação de vivenciar o que é as tecnologias digitais da informação e da comunicação, o que é o letramento digital, o que é o pensamento computacional, porque faz parte desse mundo contemporâneo. E tem o nosso papel, então, tem um papel ali dedicado de cada um, inclusive como sociedade, de começar a fomentar cada vez mais esses aspectos para começar a reduzir essas desigualdades sociais. Não é um processo que leva do dia para a noite, tanto é que nós estamos aqui nesse diálogo, né, para encontrar esses caminhos, mas é necessário, sim, que cada um faça a sua parte, entenda um pouco da sua responsabilidade dentro desse papel, que cada vez mais a gente possa avançar. Quero somar um pouquinho no que a Débora já trouxe, que foi a questão da complexidade, né? Eu costumo brincar, né, assim, que é uma brincadeira terrível, né? Porque a gente está sentindo na pele isso, né? Que todos os textos do Edgar Morin sobre complexidade parece que eles saíram, né, do céu da teoria e caíram como um tijolo na nossa cabeça, né? A gente está mergulhado na complexidade, nas incertezas, né? Nesse momento tão terrível de luto, né, gente, que a gente está vivendo. Então, um luto principalmente de tantas vidas perdidas, mas um luto de privações, inclusive, né, de uma vida que se tinha e que agora não é mais viável. Então, o cenário requer inovação, se a gente pensar em inovação do ponto de vista de mudança, novidade, né, de uma intervenção, que é como o Centro de Referência de Inovação do Canadá traz, e também um autor espanhol que eu gosto muito, que é o Carbonell. Ele também fala de intervenções, decisões, mediações, e esse é o âmbito, né, que a Débora traz na fala dela, de que todos nós precisamos nos mobilizar para diminuir a desigualdade, inclusive os governos, né? Mas, se a gente pensar também, acho que também é legal a gente trazer a tecnologia do ponto de vista cultural. Mesmo as crianças, né, que são nativos digitais, elas não têm a mesma cultura, né, de tecnologia de forma igualitária, né, porque a gente tem que trazer isso para uma perspectiva de equidade que considera a desigualdade social, né. Numa outra roda de conversa que eu tive na semana passada, como plateia, né, houve o Alexandre Schneider, né, que hoje dirige o Instituto Singularidades, que é uma escola de formação de professores em nível superior bastante importante daqui da capital,
ele contava a história da filha, né, do porteiro do prédio, que recebeu da Prefeitura de São Paulo um tablet, né, naquela semana. Né? Então, quer dizer, tem um esforço via política pública para viabilizar o meio. Né? Então, ela tem o portador agora, tem lá um instrumento digital para acessar, com chip de internet e tal. Só que a menina não sabia mexer. E a família não tinha esse conhecimento a ponto de disponibilizar e fazer isso sem apoio. Então, olha o papel da escola, né, como ele está complexo. A gente tem que ter institucionalmente condições, que são os meios, né, são as ferramentas, como a Débora trouxe, mas tem um acesso, né, tem uma linguagem que depende do ponto de vista cultural. Então, esse modelo que nós estamos vivendo e como a sociedade está estruturada não está funcionando mais. A gente vai ter que pensar, né, hoje, em tempos de pandemia ou de pandemias, né, alguns até falam disso, né, que tem uma propensão aí para a gente viver isso em outras vezes, não só com Covid-19. Como é que a gente se organiza para essa nova realidade? Né? Como é que a gente cuida de si e do outro, né? Porque agora eu acho que esse senso de coletividade que começou com as máscaras, né, que protegem mais ao outro do que a mim que estou usando, se estende para um entendimento de sociedade que a gente precisa construir. Então, mais uma vez aqui, destaco essa dimensão, né, de que a gente vai conseguir fazer isso, né, como veio na pergunta, do Instituto Dara, né? Essa inclusão digital como direito, se a gente tiver um trabalho coletivo, não apenas, né, do ponto de vista de entregar os meios, mas de reduzir uma desigualdade e aumentar o capital cultural, né, de toda a sociedade simultaneamente, e a gente não vai conseguir fazer isso de forma global, vai ser local, mas é lógico que algumas iniciativas, né, como a gente teve agora a liberação de 3,5 bilhões, né, pelo Congresso Nacional para investimento em tecnologia digital e acesso para as crianças em idade escolar, isso é fundamental. Né? Então, acho que é uma soma de forças. Eu estou aprendendo demais aqui, também estou tomando várias notas. Eu vou só adicionar, acho que um pouco da perspectiva aqui também. Eu acho que eu gosto dessa discussão sobre entregar os meios, porque tem uma, que a Alciele falou, né, de o quanto que é importante a gente garantir que, por exemplo, a conexão chegue para as pessoas, né? Acho que é um debate enorme isso daí, acho que só que ele por si só não é suficiente, né? Tipo, se a gente hoje conseguisse conectar as escolas, ainda precisaria da outra camada. Então, é uma condição necessária, mas a gente sabe que não termina aí, né? A gente precisa continuar essa questão de como usar a tecnologia e como pensar em inovação. Eu acho que uma das palavras que a gente mais ouve falar agora, né, desde o ano passado, é assim, o ensino híbrido, né? Essa palavra não é nova, mas acho que ela acentuou muito o uso, né, agora nos últimos meses, principalmente por causa, né, desde março do ano passado, 15 meses aqui da pandemia. Só que a gente sabe que isso não necessariamente vai ser aquele modelo físico e online, sabe? A gente precisa recriar as experiências de como que a gente vai conseguir fazer isso. E eu acho que a resposta, pelo menos o que a gente tem tentado fazer aqui, é criar um olhar muito no usuário, né? Para quem que a gente está construindo essas tecnologias? Como é que essa solução chega efetivamente na mão das pessoas? Acho que um exemplo, no ano passado, a gente trabalhou muito próximo de uma solução chamada Aprendizap, de uma fundação também chamada Fundação Umbi, e a gente trabalhava a entrega naquele momento de conteúdos por WhatsApp para as crianças que estavam precisando naquele momento emergencial da pandemia ter algum acesso à informação. A gente sabe que não é o perfeito, né, o mundo ideal, mas já era alguma coisa naquele momento. E ao longo do ano, e a gente continua trabalhando com essa tecnologia, a gente tem entendido assim, como que o professor também atua dentro da ferramenta para acompanhar o aluno, como é que existem outras experiências dentro desse canal. E eu acho que quando a gente pensa o WhatsApp no Brasil, por exemplo, é uma tecnologia que praticamente todo mundo tem acesso. Então, a gente pensar também o que já existe hoje, pensar no usuário e construir aquela solução para ele, a gente começa a tentar mudar um pouco essa experiência e garantir que, de fato, chegue lá na ponta, né? A gente fala muito da última milha, né? Como que a tecnologia realmente chega, a inovação chega para essas pessoas. E tem
Um outro desafio também, que e isso é um outro pilar que a gente tem trabalhado bastante aqui, é de pensar sempre o aluno no centro do que a gente está fazendo. Então, por mais que, né, que a gente olhe para outros atores, existe o professor, existe a gestão escolar, eu acho que quando você coloca o aluno no centro, você consegue fazer a solução efetivamente chegar e garantir, né, aquilo que é a nossa missão, né, de fazer o aprendizado acontecer e tudo mais. E, por fim, eu acho que, fazendo um gancho com a pergunta do Instituto Dara, eu olho muito hoje coisas que envolvam inclusão em tecnologia, pensando muito, partindo do design dessas coisas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala pensa o tema da acessibilidade, por exemplo, já existem hoje algumas ferramentas que você já pode incorporar na tecnologia, nas coisas, para permitir que algumas pessoas tenham aquele acesso, sabe? Então, seja, por exemplo, um plugin para aparecer libras no site, sabe? Seja você conseguir colocar uma legenda na imagem lá para a pessoa que não consegue, né? Tipo assim, não consegue ler e conseguir ouvir. Então, acho que existem coisas que a gente já consegue colocar no design das coisas e fazer isso já jogar a favor Mas, enfim... Isso aí. Não, cara... Alô? Opa. Mas era esse ponto mesmo, eu estou fechando aqui. Ah, não, perfeito. Eu acho que deu uma abertura de microfone ali, sem querer. E aproveitando, pessoal, eu acho que pegando muito da fala da Débora, da Alciele, sua, Thiago, que trouxe muito essa questão de como essas mudanças têm surgido e fez com que alguns professores, né, várias tecnologias surgissem e e foi necessário aderir a essas tecnologias de forma bastante rápida. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que esse conjunto de mudanças, né, tanto de uma ascensão tecnológica cada vez mais acelerada, essas mudanças sociais que têm surgido, as próprias mudanças que a pandemia trouxe, o que vocês acham que muda na formação de professores e professoras a partir desse conjunto de mudanças? O que tem trazido aí, o que vocês veem que vai mudar do que foi, do que está sendo, do que pode ser? A gente já girou, Thiago, você começa? Tá bom. Mas eu falo, acho que a Débora também vai poder adicionar bastante, porque tem bastante coisa acontecendo, né, no estado de São Paulo. Mas olha, eu acho que a primeira coisa que muda, né, é o entendimento que agora existe um mundo físico, um mundo digital, e essas coisas precisam caminhar juntas. Então, acho que a gente sempre fala assim, né? A gente vai continuar sendo de carne e osso, isso não vai mudar. A gente vai precisar a gente está com esse evento, por exemplo, ele poderia ser um evento presencial, né? E a gente está fazendo ele aqui por causa das restrições, e que bom que a tecnologia permite essas coisas, mas ainda assim tem essa vontade do presencial, e eu acho que quando a gente pensa em formação, acho que equilibrar essas duas coisas, eu acho que vai ser muito importante você conseguir tirar o proveito dos dois modos. O modo presencial, que era o que a gente já estava acostumado, mas também, assim, dominar e não ter medo, sabe? Acho que construir as formações para realmente colocar essas ferramentas a favor do professor, a favor da formação como um todo, e a gente conseguir construir isso como um espaço de experimentação, sabe? Assim, eu acho que você tem que criar esse lugar, né? Tá, a tecnologia está chegando, existem muitas incertezas, a gente passo a passo em diminuindo as incertezas, conseguindo garantir que a tecnologia é uma ferramenta a serviço do professor. Então, como que o trabalho que o professor faz, ele é potencializado por meio de uma tecnologia. E eu acho que tem muita tecnologia que consegue ajudar a tornar algumas tarefas repetitivas, algumas coisas que tomam tempo, a tecnologia vai lá, alivia, você pode criar uma inovação para resolver esse problema e liberar o tempo para aquilo que é mais importante, do professor estar com o aluno. Então, acho que existe um desafio agora na formação de você conseguir combinar essas coisas e colocar isso a favor do professor. E eu acho que eu tenho observado muito, assim, acho que cada lugar tem feito de um jeito, mas eu acho que esse seria o grande desafio, assim, daqui para frente, é como combinar, sabe? Assim, olha, o futuro chegou, ele é híbrido, e agora como é que a gente se organiza de uma forma a combinar o mundo físico e digital e tirar o melhor proveito dele. Acompanhando as escolas, quando isso começou, eu tive um cuidado dessa dimensão cultural, né, e da identidade de cada escola. Então, tem uma escola, né, que eu acompanho, o Elvira até, que está na tese,
que é uma escola com alto investimento em tecnologia e metodologias ativas e em centralidade do estudante. Essas coisas são pilares na escola. Então, foi uma escola que tinha um cenário mais favorável a se subir uma estrutura de ensino remoto emergencial de forma mais rápida, menos aflitiva para os educadores, porque já existia uma cultura local em crescimento. Algumas escolas, mesmo escolas particulares, gente, que às vezes a gente acha, né, o universo da escola particular é muito diferente da escola pública. Ele é feito de gentes, no plural, assim como na escola pública, né? Com todas as diversidades, com todas as diferenças etárias, com todas as diferenças de repertório cultural. Então, em algumas outras que eu observei, é que os educadores não tinham, né, entraram numa aflição e que precisou ser cuidada mesmo, acolhida pelos pares e pelos gestores da escola, porque eles se viram ali alguns desnudos, né? Gente, eu não tenho mais a aula, eu não vejo mais o aluno e eu tenho que ficar no computador, eu nunca gostei disso. Eu sou professora porque eu gosto de gente, uma professora me falou. Eu sou professora porque eu gosto de contato. Agora eu não posso nem tocar nas coisas, eu não posso ver as pessoas, eu tenho que ficar o dia inteiro no computador. Então, assim, na dimensão humana, né, se a gente está falando de educação integral, a gente também tem que pensar na integralidade de quem educa, né? Foi muito difícil para eles fazerem essa transição. E no âmbito da gestão pública, mais ainda, né? Pela grandiosidade, porque a gente tem que pensar na escala, né? Quem tem as redes educacionais, mesmo as redes privadas, já perceberam na escala como era difícil fazer a gestão das diferentes unidades. E toda essa diferença, que inclusive tem essa questão da escala, eu acho que teve uma contrapartida que foi positiva. Todo mundo teve que pensar a própria solução de forma individual e dentro do cenário da sua escola. Então, aquilo que era teoria, outra que desabou, né, do céu da teoria para a realidade da escola, foi a personalização. E não é à toa que a gente foi para hibridismo, né, porque o hibridismo, um dos pontos que ele tem de partida, além de centralidade do estudante, é a personalização da aprendizagem. Então, as escolas tiveram que pensar as suas soluções. O modelo do ensino remoto da escola do lado não serve perfeitamente na minha, precisa ser adaptado. O modelo de ensino remoto, ou agora, né, do final de 2020 para cá, um modelo híbrido que a rede de São Paulo propõe para as escolas, funciona mais numa escola da Zona Leste, na outra do lado não funciona. Precisa de personalização. Então, quando a gente foi para esse lugar, eu acho que as pessoas começaram a acionar a inovação ao lado de uma aliada que ela tem, que é a criatividade, né? Aquela portaria que eu citei do MEC, ela é uma chamada pública para inovação e criatividade. E aí, já antecipando uma outra pergunta que entrou aqui, né, que eu vi, que é da Tatiane, a gente vai precisar pensar em critérios para isso, né? Ela pergunta, a gente vai metrificar a inovação? Eu acho que não metrificar, Tatiane, mas eu acho que criar critérios, né? Eu gosto desses critérios dessa política pública de 2015, porque eles foram pensados no âmbito da gestão, do currículo, da metodologia, do ambiente e da intersetorialidade. Então, são 5 critérios muito fortes e que eu vi na prática agora as escolas tendo que acionar, buscando ajuda, buscando parceiros, que é a intersetorialidade, os gestores agindo de forma a fazer o que o Tiago propôs, destacar as boas experiências, socialização de práticas, né? Então, aprendizagem entre pares, a modificação dos ambientes. Então, de fato, a gente foi para um modelo de inovação mais endógeno, né? Eu acho que isso, a crise levou a isso, né? A crise é uma controvérsia gigante que provoca inovação, né? Perfeito. E aí eu queria trazer também aqui, eu acho que nesse diálogo, né, a gente poder olhar para a educação sociocultural, historicamente, que nós estamos vivenciando já de longo tempo. E eu vou trazer muito um pouco da minha experiência mesmo também como professora. Eu não fui preparada para trabalhar com tecnologia.
E olha lá, quando eu finalizei, né, quando comecei a minha faculdade, lá no ano 2000, a gente já se falava muito em tecnologia, inclusive da virada, né? Como é que ficaria toda essa questão da virada, o medo de perder os dados, enfim. Mas na faculdade era uma coisa muito latente, assim, de você, puxa, você tem que trabalhar a tecnologia no âmbito de você compreender ferramentas, né? Não para ensinar. Então, acho que isso eu já trago muito latente na minha fala. Por quê? Porque os professores, eles não se sentem realmente preparados para atuar em sala de aula e trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque o professor, socialmente, né, culturalmente, ele foi formado para dominar o conhecimento. E se ele não domina, ele se sente desconfortável em estar replicando. E aí traz todos esses pontos que a Alciele trouxe na fala dela, extremamente pertinentes, da gente começar a personalizar isso. Mas é necessário, sim, eu acho que a gente mexer numa ferida que já faz um bom tempo que a gente vem conversando sobre ela, que é a formação inicial desses professores, desses docentes, e é a formação continuada, né? Quando a gente iniciou o programa Inova Educação, que trouxe para a rede 3 novos componentes, projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação, a nossa maior preocupação, sem dúvida nenhuma, foi com esse componente tecnologia e inovação. E por isso ele recebeu exatamente esse nome, né, para não desassociar a questão da tecnologia e a questão da inovação. No primeiro momento, quando a gente abriu uma formação, e foi uma formação para todos, a rede tem mais de 250 mil profissionais de educação, nós tivemos um recorde de 100 mil professores, profissionais inscritos para realizar esse curso, alegando o quê? Que ele não dominava a tecnologia. E isso vem, então, justamente de uma formação inicial que se prolonga ao longo da educação. Então, o primeiro ponto é desmistificar. Igual eu sou uma professora que, diferente da Alciele e do Tiago, né, a minha formação é totalmente humanas. Eu sou formada em língua portuguesa, eu sou pedagoga, eu sou mestre em linguística aplicada, né? Aonde me saiu de trabalhar com a robótica? Foi justamente de se permitir aprender no mundo contemporâneo, de falar assim, puxa, eu não domino isso, mas eu estou aqui disposta, de peito aberto, de abrir isso e trazer para os meus estudantes. E falta muito disso. Por quê? Porque, como todos os professores, eu sofri. Os meus alunos ficavam me testando, eles ficavam perguntando coisinhas assim para saber até onde eu sabia e não sabia. E chegou um momento que eu disse, fui bem honesta e bem clara com eles: olha, eu não sei tudo, mas eu estou aqui disposta a aprender com vocês. Eu vou ser aprendente no meio desse processo. E eles ficaram, mas como a professora não sabe tudo? Não, gente, porque o mundo mudou, né? Eu estou aqui justamente para mediar um pouco desse conhecimento. E por que eu estou trazendo de uma fala mais real, né? Porque o professor, ele realmente está sofrendo essas dores, porque ele não foi preparado para isso, ele agora tem que viver nesse mundo, né? Ele precisa mediar todo esse conhecimento e ele se sente totalmente inseguro. Então, olhar para esses pilares, eu acho que é essencial. Como política pública, eu vou falar muito do estado de São Paulo, né, das coisas que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, até para ter como uma referência, porque a gente também sonha que tudo que nós estamos fazendo aqui, ele possa se multiplicar por todo o nosso país, trazer, então, latente um componente, uma disciplina de tecnologia e inovação, né? E a gente ainda não vê também muito desses casos pelo nosso país. E é preciso, esse menino precisa ter ali onde experimentar, onde vivenciar esses pilares, onde desmistificar, mas o professor também, tendo essa oportunidade junto ali, está vivenciando tudo isso, trazendo essa personalização. Gosto muito do que a Alciele trouxe na fala dela, que é justamente a gente ter essa oportunidade de personalizar, né? A regra está aí posta para todo mundo, a BNCC é um norte para todo mundo, mas como você vai aplicar isso na ponta, você precisa olhar realmente para o seu território educativo, né? Não vai dar certo para um, não vai dar certo para outro, mas são essas tentativas e erros que a tecnologia, a inovação, ela tem essa oportunidade de você trazer isso mais latente para cada realidade. Então, nós vamos aprender de diversas maneiras, né?
até como Estado, como política pública, nós implementamos no meio da pandemia o Centro de Mídias. Tivemos todo o cuidado de fazer uma parceria com a televisão, pensando naqueles alunos que porventura não tinham ali o aplicativo, ou que os pais, né, só têm um aplicativo e tem que dividir o aplicativo entre as famílias. Trouxemos, então, os dados patrocinados, mas olhamos também para outras formas de tecnologias já existentes, como parceria com a televisão. E a gente agora está aprendendo, né, depois de um ano aí com a implementação do Centro de Mídias, que existe toda essa personalização no chão da escola, porque eles estão pegando, absorvendo aquele professor dando aula mediada por tecnologia, mas tem aquele professor da sala ali personalizando um pouco disso. Então, é importante a gente ter investir nessa formação, ter essa reforma, né, inicial dessa iniciação desses professores de carreira, mas principalmente também olhar para essa formação continuada e principalmente os professores compreenderem que dentro desse processo eles vão estar sempre sendo aprendentes, que eles precisam realmente se jogar, né, estar ali junto, que a inovação, o professor ele tem muito hoje desse papel de mediar um pouco desses conhecimentos. E aí eu queria aproveitar, pegar o gancho também aqui, dessa questão da metrificação, né? E descendo um pouquinho mais do que a Alciele falou na fala dela, eu queria trazer também que é preciso a gente começar a desenvolver as competências digitais dos nossos professores. E para isso entender qual é o nível de adoção de cada unidade escolar. Não para classificar, mas para justamente servir de aporte, entender em cada dimensão ali onde está a sua escola, né? Seja no nível de visão do uso da tecnologia e da inovação, seja no uso de você compreender ali a formação, se essa formação que está sendo dada, ela está sendo suficiente, da infraestrutura e dos recursos digitais. Para pegar essa soma de vozes ali, né, que eu estou falando de gestão, professores e estudantes, e compreender o que precisa avançar em termos disso. Então, eu gosto muito do pilar da educação conectada, né, que foi lançada, e eu espero muito que seja feita uma retomada pelo governo federal, né, muito forte nesse sentido, mas também de garantir esses níveis de maturidade para as unidades escolares, para entender onde a gente precisa atuar. Esse diagnóstico é essencial para as políticas públicas, mas é essencial também para o professor poder olhar para a realidade da sua escola e poder fazer o que a Alciele bem disse na fala dela, que é um pouco dessa personalização, né? Como eu consigo personalizar isso? Eu não queria me alongar aqui, mas eu já vou aproveitar e pegar o gancho da pergunta do Fernando Gomes, né? Porque ele está falando assim, professora Débora e demais colegas, há no estado de São Paulo algo como um sandbox ou alguma iniciativa onde empreendedores possam sugerir e implementar soluções em fase de testes voltados para a educação, se sim, como acessá-los. E aí eu queria especificamente trazer aqui na minha fala o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Por Centro de Inovação, ele surgiu da necessidade da gente começar a potencializar e reconhecer as boas práticas de ensino que nascem no chão da escola pública. Então, é transformar espaços ociosos das escolas, que numa gama de 5.150 escolas pelo estado, nós temos escolas que demograficamente passaram por um processo, perderam esses estudantes, e transformá-las em grandes referências de inovação. Então, o intuito do Centro de Inovação, ele nasceu também, Fernando, de 3 pilares, né? Além de valorizar e reconhecer essas boas práticas, é garantir mentorias para professores e estudantes e o hub de inovação. Então, muito aqui, né, Felipe, em parceria também com a IdeaGov, muito em breve nós vamos estar lançando um edital aí, justamente para aproximar as startups de soluções da educação, mas que essa solução ela vai ser pensada junto com os nossos professores, pensada junto com os nossos estudantes, pensada a partir de muitas vozes, para que, de fato, a gente possa solucionar um pouco dessas dores. E eu acredito que isso é muito benéfico, né? Eu sempre falo, escola não é ilha, mas também gestão pública também não é ilha. Então, a gente precisa, sim, estar envolvendo o terceiro setor, envolvendo todos os atores da sociedade, para que a gente possa encontrar soluções para a educação. Obrigada, gente. Desculpa o alongo, mas eu queria muito trazer todos esses pontos aqui. Muitíssimo obrigado, Débora, Thiago, Alciele.
Do meu lado, eu acho que as perguntas foram essas, já foram pegas algumas do Questions and Answers, do chat, e aí eu reforço o convite para quem quiser, tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar para a gente, inclusive como eu falei no início, fiquem à vontade também para levantar a mãozinha aí e para fazer a pergunta diretamente. E aí chegou uma pergunta aqui no chat, que foi uma pergunta da Marina, tá? Ela perguntou, para além da sala de aula, como vocês avaliam e quais seriam os nossos desafios da alimentação escolar a partir de agora? Possuem experiências de inserção tecnológica nesse contexto? Então, eu queria saber se vocês também têm alguma experiência, algum caso, alguma perspectiva sobre isso. Então, é com vocês. Eu acho que a Débora vai poder responder aí, talvez com um pouco mais de proximidade, apesar de não ser a área dela, né, Débora? Mas uma coisa que eu queria compartilhar é uma coisa que eu estou aprendendo muito aqui na minha cidade, né, em Santos. Eu faço parte de um grupo de consumo consciente de orgânicos, né, que é a Comunidade Livres. E é um grupo de jovens, eles acessam os produtores aqui da área rural da Baixada Santista e comercializam isso. A gente tem uma comunidade no WhatsApp para fazer essa compra, tem um critério, né? Eu vou comprar os produtos que estão sendo ofertados, ou seja, não é uma variedade tão grande quanto a do supermercado, mas tem uma questão da segurança alimentar. E existe um programa, né, de governo, que é o PAA, que cuida, né, de que essa alimentação venha, da merenda escolar, venha em grande parte dos produtores locais. Então, se a gente pesquisar um pouco, a gente vai ver que já existem alguns programas e até mesmo algumas políticas públicas para alguns problemas grandes que nós temos, né, como segurança alimentar. Mas, como eu tenho amigos também educadores em escolas públicas, uma outra dimensão também que eu vi muito ativada foi a necessidade de a escola atuar junto com o serviço social das cidades, né? Para manter os alimentos chegando às crianças que não estão indo à escola e que precisam, ou seja, manter essa segurança alimentar de fato acontecendo, né? E vi muito esforço de muitos colegas que foram às escolas para ajudar, seja, né, na questão do leite, né, para crianças muito pequenas, ou mesmo cesta básica montada ali com alimentos que seriam servidos na merenda. Eu vejo que quando a gente tem uma emergência social, não importa qual é o nosso lugar de origem, né? Como a Débora falou, eu não sou da tecnologia, mas como professora de língua portuguesa, eu vi uma necessidade, fui para a tecnologia, né? E contei com o estudante para isso. Eu também não sou da área de segurança alimentar, mas também tenho me preocupado muito com isso, viu, Marina? E acho que dentro das nossas cidades a gente pode, sim, exigir participar dos conselhos. Eu acho que isso é outra questão, acho que é muito importante, como membros da sociedade, a gente participar dos conselhos municipais das cidades, porque todas as cidades discutem seus planos diretores abertamente com a população. Ou seja, uma necessidade do século XXI é a participação política, né? E como educadores, a gente precisa levar isso na escola. A gente discute muito a política partidária, mas não discute a participação política social, né? Nos movimentos, no engajamento, na cobrança da execução de políticas públicas e programas que já estão postos em lei. Então, acho que isso também é algo, é uma postura, né? Se não é inovação, pelo menos é uma postura inovadora frente aos desafios atuais, né, que nós temos como sociedade. E Felipe, eu fiquei aqui com a questão da formação dos professores na cabeça, eu não posso ir embora com ela, então eu preciso só comentar uma coisa dessa questão da formação dos professores, né, que são a diversidade dos saberes, né. Eu estou vendo também muitos colegas desistindo de ser professores porque não têm saberes mais suficientes. Então, uma cunhada minha, que é excelente professora de língua portuguesa, aposentou porque ela fala, nossa, coisa de tecnologia não é mais para mim. Eu estou vendo colegas fazendo isso, né, também com essa oposição à tecnologia. A gente está perdendo talentos nas escolas e eu acho que a gente precisa resgatar a importância da docência. Eu estou bastante preocupada com isso. Como escolas e como sociedade, a gente precisa agradecer demais a esses educadores que, em meio a tantos desafios na vida pessoal, se dispuseram a aprender coisas novas.
E são muitos os saberes que hoje um professor precisa mobilizar, gente, muitos. Então, a primeira coisa é ajudá-los a fazer isso, porque são tantas coisas. Então, os professores das escolas que eu lido, depois de um ano usando algumas ferramentas digitais, né? Jamboard, alguns painéis, Padlets, né? Alguns aplicativos aí sei que tem professores aqui na sala aí que estão usando, os alunos estão entediados, já querem novos, né? Já não aguentam mais aquilo. Professora, de novo, fazer Jamboard, colar post-it. Então, que outro aplicativo eu preciso? Então, o tecnológico ele requer uma renovação que é muito grande, né? A gente olhar os aplicativos do nosso celular, eles se atualizam o tempo todo. Os templates das redes sociais mudam de tempos em tempos para a gente não enjoar. Então, o digital tem essa liquidez, né? Então, como é que a sala de aula que começa a usar esses recursos e se torna mais líquida vai dar conta dessa formação de professores? Então, é muito sério isso, a gente não pode restringir a formação de professores só à tecnologia, porque tem uma questão de fundo muito importante que é a questão emocional. Me preocupa bastante a saúde mental dos educadores em um momento de tantas requisições. Então, também penso que temos que ter ações, né, nas redes, para programas para cuidar de saúde mental dos educadores. Só isso acho que era importante levantar. Eu estou lembrando uma coisa, assim, já faz um tempo, mas acho que só porque falou de alimentação escolar, teve uma iniciativa, eu não sei se foi 2017 ou 2018, no município de São Paulo, né, na Secretaria Municipal de Educação, onde tinha uma iniciativa chamada Pátio Digital. Eles fizeram um programa chamado Prato Aberto. E aí também era uma tentativa de criar uma interface mais amigável para as pessoas que têm filhos nas escolas públicas poderem acessar o cardápio, porque o cardápio é publicado, né? Mas ele é muito complexo de ser acessado, ele sai num documento PDF que tem que baixar. E aí o pessoal criou essa experiência que acessava o banco de dados assim, né, do cardápio da Secretaria Municipal de Educação, mas você podia acessar de uma forma mais amigável, vendo no mapa onde funciona a escola. Acho que me ocorreu assim na hora dessa pergunta, sabe? Acho que foi uma iniciativa de dar mais transparência, sabe, para os pais, para saber o que as crianças se alimentam, né, na merenda escolar. Não, legal. E aí, para complementar, né, eu queria trazer dois casos, assim, que eu acho que são cases de grande sucesso que nós temos referente à alimentação, que é uma inovação, sim, quando a gente olha para a questão da educação, principalmente baseada em valores integrais, né? Eu acho que é isso que eu queria trazer muito aqui latente na minha fala hoje. A Prefeitura de São Paulo, eu acho que ela inova muito nesse lado. Então, ela sempre teve essa preocupação de olhar para a alimentação saudável. Isso vem muito da gestão até do próprio Alexandre Schneider, né, da trajetória das vezes que ele passou como secretário municipal de educação, mas de trazer justamente isso para a grade curricular. Então, dentro da prefeitura, a gente sempre teve, por exemplo, a questão do self-service, para justamente desde pequenininho a gente incentivar as crianças a eles colocarem a comida no prato e os professores também estarem acompanhando, e muitas das vezes as hortas em projetos de contraturno, né, onde os professores de ciências ou qualquer outro professor tendo interesse nessa parte, poderia fazer um trabalho aí aproveitando os espaços verdes da escola, mas também fornecendo uma alimentação saudável para dentro da própria escola. Um outro case que eu gostaria muito de comentar é um case de Jundiaí, né? Jundiaí tem uma grande preocupação com essa questão alimentar também, e fez todo um programa trazendo um cardápio também digital, onde os pais podem colaborar, mas servindo essas refeições para as crianças desde pequenininha. Então, de repente, lá eles têm o suco integral de uva, e esse suco integral de uva, ele tem, junto com ele, alguma erva ou alguma coisa a mais que dá um sabor diferenciado, e as crianças têm essas aulas também de culinárias dentro da grade curricular. E aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem começou a sair com um programa, logo ele vai ser lançado, Meletivas, porque muitas das nossas escolas já fazem um trabalho muito potente relacionado à questão de alimentação.
de aproveitar realmente os espaços, né? E como a gente cuida de todo o estado, são realidades muito diferentes, principalmente quando a gente olha para o interior, quando a gente olha para as escolas quilombolas, quando a gente olha para as escolas indígenas, que tem essa questão muito forte cultural com a relação da alimentação. Então, para essas escolas, nós estamos fazendo uma eletivas justamente de hortas, para mostrar ali todo um potencial. E existem diversas conversas, tentando novamente aproximar o terceiro setor, mas as empresas também para dentro da educação, para que cada vez mais a gente possa investir com esse olhar muito carinhoso para essa questão da alimentação. E aí eu queria também aproveitar um pouco dessa fala da Alciele, né, que ela trouxe muito latente aqui na fala dela, que é essa questão da gente precisar cuidar da saúde mental dos professores. E aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem o programa Conviva, já é um programa de muitos anos, mas esse ano em especial, para a gente pudesse ter esse olhar, não só para atender os estudantes, mas atender também os nossos educadores, nós contratamos mais de 1.000 psicólogos para a rede, para que a gente possa olhar realmente com esse carinho. E essa não é uma questão que vem desde agora, né? E é pouco falada ainda. A gente precisa olhar com mais carinho realmente em termos de política pública também para a saúde mental. Porque o professor, ele é aquele que é muito fácil falar assim, não, o professor ele só foi preparado para ministrar aquele conteúdo, e educação não é isso. Né? Educação se faz realmente na troca entre pessoas. O professor também absorve muitas dessas questões que vêm de fora para dentro da sala de aula dele, isso faz parte do processo educativo. Então, olhar com carinho, porque muitas das vezes a gente fala assim, a gente tem uma intervenção pedagógica no processo, né? A gente não tem aquela intervenção social. E o professor, ele precisa sim ter esse olhar com mais carinho. Então, eu queria falar muito aqui do Conviva, lembrar do Conviva do Estado de São Paulo, que vem reduzindo assim fortemente, a gente vem trabalhando com muitas formações hoje potencializadas pelo Centro de Mídias para esse viés da educação, da saúde mental dos nossos professores, mas também falando muito da saúde mental para os nossos estudantes, porque é uma troca que a gente precisa ali estar colocando e acolhendo a todos nesse momento. Perfeito, pessoal. Surgiu uma pergunta aqui do Rafael, né, que ele traz: como vocês entendem a educação por não educadores? Ele controla entre aspas, tá bom? Exemplo, YouTubers. Ele trouxe: me agrada a variedade de conteúdos disponíveis, mas me preocupo com a validação, veracidades deles. Vocês apoiam, indicam, alertam? Eu acho que eu posso começar respondendo, Felipe, porque eu acho que um exemplo, né, de um projeto que a gente já desenvolve há alguns anos, que é o YouTube Edu. O YouTube Edu é um projeto que, assim, os vídeos estão no YouTube, estão disponíveis por assim, por qualquer pessoa para poder acessar, para poder assistir, mas eles passam por um crivo de seleção prévio. Então, os canais que fazem parte, né, do repositório do YouTube Edu, eles passaram por uma série de critérios que atestam que aquele canal é um canal que fala de educação, que contempla conteúdo de qualidade. Eu falo assim, a curadoria na internet é uma coisa muito difícil, né, de você fazer, tem muito conteúdo, mas, por exemplo, o YouTube Edu é uma iniciativa que busca fazer justamente essa filtragem, né? Então, dentro de todo o acervo do YouTube, existem alguns canais que falam de educação, não é todos os canais, tem canais de educação também que não fazem parte do YouTube Edu, mas é uma tentativa de tentar criar uma barra mínima de qualidade. E até no ano passado a gente fez algumas playlists focadas em anos, né? Então, 6º ano, 7º ano, para ajudar quem estava buscando conteúdo, quisesse uma playlist curada, tinha lá um conteúdo. Mas é um desafio, sabe? Acho que existem outras mídias também, né? Acho que o TikTok, eu brinco, é uma que eu tenho olhado bastante agora e já tem alguns professores usando lá para ensinar. E é sempre um desafio de filtrar, mas essa é talvez assim, um exemplo para ilustrar, sabe, o que a gente já está tentando fazer para garantir essa qualidade do conteúdo. Eu concordo com o Thiago, eu entendo que a gente tem educação formal, que é a das escolas, universidades, e educação não formal, que é todo o resto, e que inclui as nossas famílias e todos os veículos e instâncias, né, de interação com quem a gente entra em contato.
E não tem como blindar isso, né? Como é que eu evito que as crianças estejam tanto no YouTube? Eu posso criar regras, mas dentro do âmbito família, dentro do âmbito educação não tem como. Mas o papel do professor é indispensável, porque olha o que o Thiago está falando, que grupos de professores se tornaram curadores e desenvolveram uma ferramenta para filtrar conteúdo do YouTube. Olha que legal isso. Então, o que eu vejo, isso que é o lado que a gente precisa atentar, né, para a mudança da sociedade. A inteligência artificial chegou e ela está tomando o trabalho reprodutivo. Então, o que a gente precisa fazer? Se especializar no trabalho intelectual e criativo. A curadoria sempre vai ser humana, gente, não tem como. Os algoritmos, eles filtram a partir de likes, a partir de engajamento, eles não têm filtro de qualidade de conteúdo. A qualidade de conteúdo, a curadoria, né, ela é humana e ela requer repertório cultural. Então, o bacana disso é que nós nunca vamos perder o papel. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho trabalhado assim, exaustivamente na pandemia, né? Como consultora, como educadora dentro das escolas, nos movimentos sociais, né? Até falei do Livros, porque eu integro o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Então, a gente está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Santos para trazer economia solidária para o currículo, porque não temos mais emprego, né, gente? A relação emprego, carteira assinada, segurança, não existe mais, isso não vai ter. Então, como é que a gente pode construir outra maneira, né, de ter renda e se emancipar pelo trabalho, né? Como é que a gente valoriza o trabalho colaborativo? Então, são outras construções de sociedade. E, de fato, a gente vai ter que se engajar em muitas lutas, né? Teve uma questão aqui, né, que a Tati somou, né? Que ela agradece, né, a resposta que nós demos, e aí ela fala: como vocês sugerem que gestores implementem formações continuadas que vejam um professor da integralidade, né, e não se torne uma obrigação a ser cumprida? Eu acho, Tati, que a primeira coisa que a gente precisa ter é livrar o professor do trabalho reprodutivo. A gente precisa tirar isso dele. Como é que o professor ainda faz diário de classe? Se tem o Google, se fica gravado o Google, se o acesso do aluno está gravado, se eu tenho ferramentas digitais para isso, por que eu preciso fazer diário de classe? Por que eu preciso digitar nota? Se eu tenho um Google Sala de Aula em que o aluno, eu posso criar atividade, o aluno anexa atividade, se eu tenho um Google Forms que eu posso programar as respostas, por que eu ainda estou fazendo isso de forma robótica, né? Vou lá de um em um como se eu fosse um robô e digitando a nota aluno por aluno. Então, esse trabalho, que é um trabalho desinteligente das escolas, isso precisa ir para a tecnologia digital, para deixar o que é trabalho criativo e intelectual para o professor. Então, o professor não fica cansado de dar aula ou de fazer plano de aula. É uma delícia fazer plano de aula para a gente, para quem gosta de educação, né? Você fazer um plano, incrementar uma aula, isso é delicioso de fazer. O chato do trabalho é você ficar fazendo o relatório do que você já fez. Então, como é que a gente leva essa relatoria toda que envolve o fazer docente para outra dimensão, que é a dimensão do digital? Isso é um desafio. E nesse ponto, nesse lugar, né, as inovações tecnológicas podem nos ajudar para que nós fiquemos nas inovações sociais, né? Então, é pensar a solução, né? Como o Thiago pensou, junto com a equipe, né? Um filtro para esses youtubers. Então, ele pensa não em combatê-los, mas na solução para fazer a curadoria. Eu acho que é isso que precisa ativar, né? Essa inteligência humana. Legal, e aí eu só queria complementar que eu acho que é um grande papel da escola, né? A gente também possibilitar para que esses meninos não sejam somente consumidores dessa tecnologia, mas que eles exerçam esse papel justamente de curadores, de protagonistas, de saberem filtrar um pouco dessas informações, e isso é um papel central, né? A gente ainda precisa caminhar muito. Hoje está disponível uma série de coisas, né? Como bem disse a Alciele, a gente não tem como ficar blindando esses meninos, né? A não ser, claro,
olhando muito para essas questões de exercer uma curadoria, de ter um grupo que faça isso nessas diferentes plataformas, seja YouTube, TikTok, enfim. Mas tem um papel, acho que central ali na educação, que é justamente você permitir que esse menino também seja produtor de tecnologia, né? Que ele entenda ali o que está por detrás de tudo aquilo, e aí é essencial que cada vez mais possamos trabalhar com esses pilares. E aqui eu só queria complementar um pouquinho, né? Que a Tati ela pergunta muito dessa questão. Deixa eu só ver se eu encontro aqui a pergunta dela, que eu acho que vai acabando saindo daqui, mas ela falou muito da questão ainda do professor, né? Tem um papel muito forte também, Tati, que eu acho que tem um papel das políticas públicas. Quando a gente começou em 2019, as escolas eram totalmente ainda no papel, literalmente analógicas, né? Aqui na tamanho do estado de São Paulo, vocês imaginem 5.150 escolas ainda sendo muito burocráticas em termos do papel. E eu, claro, e assim, a gente está olhando também com muito carinho para isso, então desde 2019 a gente vem modificando muitas coisas. A Prefeitura de São Paulo, sem dúvida nenhuma, anos-luz disso, né? Implementou há muito tempo atrás já o diário de classe para tentar diminuir um pouco desses impactos, mas aqui no estado de São Paulo, a gente também lançou o diário de classe digital, mas fora isso, a gente vem pensando realmente como a inteligência artificial pode apoiar esse trabalho do professor na ponta. Então, acho que tem um papel aí central das políticas públicas também de apoiar cada vez mais. E isso, acho que sem dúvida nenhuma, aí o Hub, né, Felipe, vem nos ajudar aí também tirar um pouco dessas dores disso, né, da gente poder também trazer essas startups para começar a pensar soluções aí educacionais para a nossa educação. Perfeito. Aí eu estou encaminhando para a última pergunta e tem algumas aqui ainda, mas até para a gente respeitar o horário, eu vou fazer uma última pergunta aqui que é relacionada, é justamente esse ponto que vocês trouxeram da curadoria, que é uma pergunta anônima aqui, né? Que é como se trabalha, se vocês poderiam falar um pouco de como vocês têm trabalhado educação para questões como democracia, política e fake news. Porque eu acho que a fake news aí, eu vou dar ênfase no fake news, porque eu acho que tem muito a ver com essa curadoria que vocês trouxeram, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco até esse contexto da fake news, que tem ficado cada vez mais evidente e tem realmente virado um assunto bem delicado aí. Bom, se vocês me permitirem, eu vou começar falando aqui também, já caminhando para o nosso encerramento, né? Eu queria muito trazer que a gente tem trabalhado isso de uma forma muito transversal dentro do currículo do Estado de São Paulo, mas também olhando com carinho muito grande para o componente tecnologia e inovação. Trazendo dentro do pilar realmente do letramento digital, mas fazendo os estudantes poderem vivenciar situações, né? Eu acho que a UCL trouxe uma fala muito grande, né? Quando a filha do porteiro ganhou o tablet, ela não sabia usar. E eu faço essa mesma comparação com os nossos estudantes. Eles mexem nas redes sociais, mas eles ainda também não têm a disseminação. Então, trabalhar isso de uma forma muito integrada, dentro do currículo realmente, mas fazendo esses meninos passarem por diversas situações é essenciais. E aí tem diversos conteúdos, né? Um que eu gosto muito de sempre citar, que é o Nick BR, ele tem temas assim grandiosos para trabalhar com isso. O Instituto Palavra Aberta também tem levantado muito dessas causas e é um grande parceiro da Secretaria de Educação, justamente para trazer informações, mas trazer também maneiras, tanto que o professor pode trabalhar com esses conteúdos em sala de aula, mas também dicas para os próprios estudantes. E cada vez mais eu acho que a gente precisa estar atento, sem contar o grande coletivos aí de jornalistas que têm se preocupado com isso e trazido grandes informações, né? Coletivos da Folha, coletivos do UOL, já voltados muito para esse viés. Mas eu acho que, sem dúvida, trazer isso latente dentro do currículo e cada um olhando ali para a sua área do conhecimento, mas podendo explorar esse tema, é essencial para que a gente possa avançar. Cada vez mais ter uma sociedade que caminhe melhor sem tanta fake news, né? Porque mostrar para esse menino o quanto isso é prejudicial, eu acho que ainda é um grande desafio para todos nós. Mas isso, quando a gente ainda olha, então, para o cenário político, ele se torna pior,
né? Então, eu acho que trabalhar, debater, trazer casos reais e, principalmente, permitir que esses meninos, através de atividades, possam vivenciar um pouco disso é essencial, trazendo problemas e deixando que eles encontrem soluções. Perfeito, Débora, eu também acredito muito nisso, que é de novo o espaço da educação não formal, né? A imprensa ajudando, a sociedade ajudando a formar, e nós estamos falando de habilidades que originariamente vêm da área da Débora, né? Vem da língua portuguesa, né? Essa capacidade de antecipação, que é aquele momento que você lê uma manchete e você desconfia, né? Você fala, nossa, que estranho isso, será que é isso mesmo? E isso te faz investigar, comparar com outras fontes, né? Por que a gente está perdendo essa capacidade de antecipação na sociedade, né, na leitura? Por conta do baixo repertório cultural. E aí, já dialogando com a Maria Helena, né, que estava conversando aqui pelo chat, ela falando de uma colega, né, de ensino fundamental nos iniciais que não tinha nenhum letramento digital. Eu acho que fica o convite, né, tem uma competência socioemocional que a gente fala muito, que é a abertura ao novo, né? E tem uma fala do mundo empresarial que é a mudança de mindset, né, ou da mentalidade. Então, seja lá como nós venhamos a nomear isso, a gente precisa se engajar e permitir aprender o que a gente ainda não sabe. Então, eu fui convidada a comentar uma live de estudantes, né, sobre cultura digital. E aí, todos eles tinham milhares de seguidores no TikTok. E aí eles tinham falas e depois eu ia fazer a síntese pedagógica no final. Eu sabia o que era TikTok, acompanhei o dilema TikTok, China, Estados Unidos, mas nunca tinha entrado no TikTok. O que faltava? Vamos viver essa experiência. Se eu fosse uma pessoa resistente, eu pensaria, não, mas o TikTok é um saco, eu não vou entrar, porque aí vai ficar aquele monte de coisa para mim. Gente, eu bloqueei, eu sou adulta da relação. Então, eu entrei no TikTok, espiei o que eu tinha para espiar por conta daquela vivência e não voltei mais lá. Como eu tenho certeza que o Thiago não passa 5 horas do dia dele no TikTok para pensar em inovações para a Fundação Lema com o TikTok. Então, a gente não precisa fazer uma imersão gigante, mas a gente precisa conhecer o que está acontecendo no mundo. Assim, isso para mim, como professora, né, nos meus 15 anos iniciais aí na educação básica, né, na minha trajetória profissional, eu sempre me interessava em saber o que os meninos conheciam que eu não conhecia. Se eu visse um nome, né, eu lembro, não sei o que, Ragnarok na época, aí depois, agora, mais recente, né, essa coisa daquele lugar que eles criam as coisas lá, que eu acabei de esquecer o nome, aquele joguinho, Minecraft. Então, eu sempre tinha curiosidade, eu instalava o Minecraft e ia lá entender. Não significa que eu vou ficar jogando Minecraft, mas eu quero ver como é que é isso. Então, acho que em educação não tem mais como a gente ficar na arquibancada, sabe? A gente também tem que aumentar o nosso repertório para a gente conseguir fazer a curadoria e conseguir escolher entre os estudantes quem vai nos ajudar em cada coisa. Porque isso é outra coisa, eu não faço mais nada sozinha. Então, tem uma estudante que me ajuda no design quando eu tenho que dar palestra, tem outra que me ajuda a desenhar bonequinhos e avatares quando eu preciso. Vamos usar essas pessoas, essas inteligências que estão aí, né, também para o nosso fazer docente. Uma coisa que eu acho eu acho muito boa essa, assim, também eu sempre testo essas tecnologias, mas não é que significa que a gente, né, vai ficar todo o tempo, mas é uma coisa que eu acho que é importante na hora que a gente está descobrindo essas coisas, que não vai quebrar, né, assim, antigamente a gente tinha essa sensação, né, eu vou testar alguma coisa e eu posso quebrar, eu posso estragar. Quando você está testando um serviço hoje ou uma experiência digital, você pode ir lá fazer o seu teste, fazer as coisas funcionarem e depois, assim, ter a sua percepção, né, a sua experiência, e isso não vai ter nenhum problema, né? Então, acho que é bem nessa linha mesmo, e eu acho que todas essas tecnologias que você falou, Alceli, de Minecraft, TikTok, a gente sempre traz esse olhar, assim, tipo, como é que essa coisa que está fazendo sucesso com os alunos pode fazer sucesso dentro do contexto educacional, para ensinar e tudo. É sempre um desafio, mas eu acho que é um lugar de partida, né? Porque é onde as crianças olham, aonde tem esse lugar aí de engajamento que é super importante também, né? Bem, pessoal,
caminhando para o final, eu pediria desculpas para as perguntas que não foram respondidas. Eu vi que tinha gente com mão levantada, mas como a gente já chega no final, a gente colhe essas perguntas depois e a gente encaminha para os nossos convidados e convidadas para realmente o pessoal poder responder. E aí eu queria só pedir uma indicação de um livro, uma publicação, um vídeo que vocês acham que é muito bacana para a gente passar para o pessoal que está assistindo a gente aqui e também para toda a nossa comunidade do IdeaGov. Então, se vocês puderem citar algum desses recursos, por favor. Bom, então, já que a gente está falando aqui de inovação, né, eu queria indicar o livro que recentemente foi lançado o ano passado pela Lilian Bassic, a organização da Lilian Bassic, e também do Leandro Holanda, que traz muito desse viés de inovação que a gente está falando aqui, mas é o STEAM em sala de aula. Entre eles, eu fui convidada, né, sou coautora aí de um capítulo junto com a Lilian Bassic para trazer também, desmistificar um pouco desse olhar das socioemocionais para dentro de um trabalho de inovação. Então, fica aqui a minha dica. Bom, eu trouxe algumas dicas aqui de que eu li, assim, referi algumas coisas da tese, coisas que eu estou trabalhando no grupo de pesquisa da PUC. Muita coisa dá para encontrar. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, então nas minhas redes sociais também, se alguém quiser depois bater um papo e ver outras indicações, mas eu trouxe coisas assim, que você quer entender, inovar e escola. Eu separei um do João M. Carbonell, A Aventura de Inovar, a Mudança na Escola. É um livro fininho, olha, que eu estudei para a tese, ele é bem, né, tá chegando ainda nos meus post-its, e foi um livro bem legal, assim, que dialogou muito com... Mas eu indico os artigos da professora Helena Singer e do professor Eli Ganem, da USP. Tem muitos artigos deles abertos na internet, alguns, inclusive, um meio fácil é o site do Movimento da Inovação, né? O moveinovação.org, eu vou pôr aqui no chat. Lá eu acho que dá para acessar bastante dos artigos deles. Eu vou pegar o gancho aqui. Eu acho que tem... Eu acho super... Esses que vocês citaram, assim, eu conheço, eu acho que são super referências. Eu estava tentando... tem um livro que eu tô lendo ele... É que, assim, é aquela coisa assim, não existe a tradução ainda para o português, o que é uma pena muitas vezes, né? Tipo, te falar, tem um livro em inglês e tudo, mas eu acho que quem puder, eu acho que tem um professor do MIT, ele chama Justin Reich. Eu vou mandar depois o link certinho aqui, mas ele tem um livro que ele fala assim, a Failure to Disrupt, que é assim, a falha em criar uma disrupção e por que a tecnologia sozinha não vai transformar a educação, sabe? Ele traz vários capítulos falando assim, por que aquela promessa, né, de que a tecnologia vai mudar a educação não se prova, e aí em cada capítulo ele fala, sabe, de um tema. Então ele tem um capítulo que ele vai falar dos dados, tem um capítulo que ele vai falar da experiência. Eu acho que é uma boa referência. Eu tenho, assim, a intuição que esse livro vai ser traduzido em português, porque ele tem sido muito bem falado, mas por enquanto não tem. Então eu vou deixar o link em inglês, pedindo perdão aí pela recomendação de livros em inglês, mas eu acho que é uma boa referência para esse tema que a gente está discutindo e é super recente, sabe, esse material, então acho que vale a pena. Bem, pessoal, muitíssimo obrigado, Débora, Tiago, Alceli, pela verdadeira aula. Muito obrigado mesmo. Também gostaria de deixar meus agradecimentos para a Rosane, por todo o trabalho que ela tem ajudado a gente a realmente tornar os diálogos e todos os nossos eventos muito mais acessíveis para todo mundo. Gostaria também de deixar agradecimento a toda a equipe do IdeaGov que faz esse encontro acontecer e, por fim, agradecer a todo mundo que esteve com a gente ao longo da manhã. Gostaria de passar a bola para a Ingrid, só para ela fazer um encerramento final. Então, está com você, Ingrid. Bom, pessoal, nosso diálogo está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados e a todos os participantes e deixar avisado para vocês que no dia 29 de julho a gente vai ter um outro diálogo. Siga a gente nas redes sociais, todas as informações vão estar lá e logo, logo a gente anuncia para vocês o tema. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que não foi respondida aqui, algum comentário, sugestão de convidados, mandem um e-mail para a gente vai deixar aqui no chat o nosso e-mail. E nós seguimos juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade, aqui nas redes sociais e em breve no nosso espaço físico. Tenham um bom dia e até o próximo Diálogos.